Você sabia que é possível prestar serviço para as melhores empresas do mundo e ainda sem precisar sair de casa? Estou falando de multinacionais como Netflix, Google, Facebook e várias outras empresas. Você pode ter acesso a essas empresas hoje mesmo, e para isso só bastam apenas 4 horas diárias, um notebook ou um celular disponível. Acesse o primeiro link na descrição e saiba mais. 51 do segundo tempo, do primeiro tempo. Depois a gente vai discutir o lance. Quando volta, ele tem que ser sufocado pelo Palmeiras. Isso não aconteceu. Pois é. Era o São Paulo. Era o São Paulo. Então, isso parte do treinador. Isso é fantástico. O Rogério fala assim, ó, todo mundo agora enfiado na área. Muita gente faz isso, né? Todo mundo fica aqui enfiado. Sim. Vamos contra-atacar. Ele falou, não. O São Paulo foi para cima para fazer o segundo e fez. Isso é uma mudança para mim de E sobre o Igor muito Gomes, importante. O Rogério tem o Patrick no banco. Ninguém vai discutir que o Patrick, tecnicamente, é mais jogador que o Igor Gomes. Mas o Patrick não vai conseguir cumprir as funções da ideia de jogo do técnico. Então, quando o Igor Gomes erra um passe, erra um lançamento e o Rogério vai lá defendê-lo porque ele cumpriu as funções, é porque num todo... Porque hoje você toma, por exemplo, o gol do Palmeiras. Você toma um gol do Palmeiras. Coisa mais difícil que tem depois do Palmeiras fazer um gol é você reverter. Quantas vezes o Palmeiras tomou uma virada depois de fazer um gol? Com o Abel Ferreira. Né? Então, ele sabe da importância de não tomar o gol. Sabe da importância de recuperar a bola no meio campo. De não deixar, por exemplo, o Rafinha vulnerável. O Patrick não vai fazer nada disso. De repente, quando a bola chegar no pé do Patrick em algum lugar, até pode acontecer alguma coisa a mais. O treinador olha e fala assim, não, eu preciso de uma ideia de jogo que é a melhor, a que eu acho mais adaptável àquilo que faz o Palmeiras. E para isso serve o Igor Gomes hoje, o Patrick não. O Patrick, se quiser, que corra atrás, que entre em forma, que consiga fazer as funções dele. Parece fora de forma, inclusive, né? Aliás, visualmente. Visualmente. Eu acho que o grande mérito que tem o Rogério esse ano é o respeito do que o campo mostra. Por quê? Lembra que no começo de ano é aquela beleza, né? A gente projeta o time ideal. O time ideal do São Paulo tinha o Patrick? Tinha. Tinha o Nicão? Tinha o Nicão? Tinha. O São Paulo do jornal, daquela sessão mercado lá, como vai jogar, né? Tinha esses caras. Tinha o Luciano, exato. Você põe todas as contratações. Todas as contratações. Sim. Não tinha o Jandrei. Só que o time que jogou hoje, qual era a novidade? Tinha o Miranda. Chegou o Alisson agora. Sim. E o Jandrei. Exato. Os outros estavam lá. Na época que se discutia isso, sabe onde estava o Pablo Maia? Jogando a Copinha. Jogando uma semifinal com o Palmeiras na Copinha, como capitão do time. E outro ponto, o Rogério viu, o Rogério pediu. O Rogério vislumbrou já o que esse jogador poderia fazer e hoje, mais uma vez, foi sensacional. Aliás, é muito emblemático esse trio, né? Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes. Tem o Sara ainda. Tem o Sara que o Wellington na esquerda. O Wellington, quer dizer, é o São Paulo olhando para dentro, né? É claro que você tem que contratar, é claro que você tem que buscar e ter um elenco robusto para tentar competir por tudo, que é o que pertence ao São Paulo. Mas essa rodagem, o Birner pontuou, o Paulista serviu realmente como um banco de prova para os jogadores e para o time de uma maneira geral, né? Isso não importa o que acontecer no domingo, tá? Exato. Porque eu estou de acordo, o Palmeiras pode virar. Exatamente. Você faz o certo, o resto é um jogo. Exato. É isso aí. Esta trajetória que o Birner falou não será pagada com um outro resultado. E talvez tenha sido... Estou tentando lembrar outros campeonatos. Sim, mas a melhor forma de utilizar o estadual nos últimos tempos, porque os 6 primeiros jogos, vamos lembrar aqui, a gente mostrou a tela outro dia, um horror, mas ele não perdeu a convicção de... A gente não entendia que o rumo que ele ia tomar. Ele estava procurando, ele estava procurando. Ele poderia não ter encontrado, e os jogadores... Mas ele conseguiu dar um clique lá dentro e o Igor Gomes se transformou e vem os garotos e aí o Alisson se fixa e Patrick e Nicão tiveram problemas, não. O Caleri passa a fazer gol. É um São Paulo diferente, isso é inegável. Palmeiras pode chegar lá e... Porque o Palmeiras joga futebol. O Palmeiras é o time mais bem treinado. Imagina o tamanho da pressão. Mais bem treinado no país. Que hoje, por ser o mais bem treinado, no momento que você vê ele tomando 3-0 e o treinador sentado no banco, lá no fundo do banco, isso é emblemático. Porque não é um treinador de ficar sentado. Ele tem o treinador de ficar ali tomando amarelo, chiando, gritando e tal. E ele entregou. Falou, então, não dá. Eu acho isso muito legal, a gente entender um pouco também da postura dos times. E estou até vendo, São Paulo mostrou mais coragem que o Palmeiras. Eu queria lembrar da frase do Abel Ferreira sobre o São Paulo depois de um jogo contra o Corinthians ou contra o Santos. Eu não me lembro, não era um jogo contra o São Paulo. O Abel Ferreira falou, e o São Paulo, meio que gratuitamente, ele falou do São Paulo. O São Paulo nos tirou a bola, não deixou a gente jogar. Aconteceu isso. Se referindo àquela partida na fase de grupos.
Então, eu acho que nesse caso específico nem é uma questão de coragem, porque, como disse o Birner, ou você, Calçade, na hora que o jogo volta para o segundo tempo, a tendência não é que o Palmeiras vai dizer, não, vou ficar aqui esperando, porque 1-0 contra o São Paulo tá bom. Não, a tendência era o Palmeiras ir para cima e tal, mas me parece que, mais uma vez, isso aconteceu. Quer dizer, o São Paulo conseguiu se impor. E se impõe muito na questão, nas escolhas do Ceni e nas questões físicas. Acho que, sim, só o que reforçar o que o Bertozzi falou. Porque é possível, né? É bem possível que a coisa no jogo do próximo domingo acabe sendo revertida, que o Palmeiras vença. Pode ir para os pênaltis, pode ganhar nos pênaltis. Pode ganhar nos pênaltis. E não vai mudar absolutamente nada em relação ao que o São Paulo está fazendo até agora, olhando para a temporada, olhando para o que mais interessa. Eu acho que está muito claro, e nisso eu falo com muita tranquilidade, que esse trabalho aqui, olhando para a temporada do São Paulo, para o que vem pela frente, ele é muito mais confiável, e não estou falando só da questão física, do que o trabalho do ano passado, aquela empolgação de vitória sobre a Ferroviária, de vitória sobre o Mirassol, de jogos que claramente não significavam tanto e acabaram levando o torcedor a um êxtase que não fazia tanto sentido. E claro, depois o título aí sim, justamente comemorado. Mas me parece que o São Paulo está muito mais estruturado para o que vem pela frente, para o que vem na temporada. E esse time, Birner, ele tem uma assinatura que é, e você sabe melhor do que eu, a cara do São Paulo, que é a aposta em seus jovens, a revelação em casa e revelar grandes nomes, grandes craques na história do futebol. E o São Paulo, de certa forma, com toda a bagunça que se tornou em anos recentes, perdeu um pouco dessa veia que ficou estabelecida como a cara do Palmeiras, inclusive, né? O Palmeiras e seus jovens, o Palmeiras e sua excelente categoria de base. E hoje o São Paulo tem uma base formada por seus jovens, por jogadores que saíram das categorias de base, nem todos agora. O Pablo Maia é um exemplo de quem pintou agora, né, da Copa São Paulo, apareceu. Outros que vinham já ganhando espaço dentro de temporadas mais recentes. Você citou o Igor Gomes, o Sara, que não joga, mas o Nestor, que está indo muito bem, o Wellington, que já teve suas oportunidades no ano passado, e por aí vai. Quais são os méritos do Rogério Ceni para que esses jovens estejam se destacando nesse momento, jogando a bola que eles estão jogando, com a cara da formação da base desse time do São Paulo? Eu acho que todos. Primeiro, eles estão sendo bem orientados. Tá. E vou ser bem sincero assim, eu acredito muito mais no trabalho do Rogério do que no trabalho de qualquer outra pessoa do CT para lidar com esses jovens. Comissão técnica, qualquer outra pessoa, tá? Eu sei de uma certa aversão que se tinha a Cutia antigamente e Cutia, como já dizia Juvenal Juvencio, ia sustentar o São Paulo por muito tempo. Palavra do falecido presidente do São Paulo, que investiu bastante nisso. Aliás, é bom lembrar que esses jogadores da base, e eu sou um crítico das últimas administrações do São Paulo, as anteriores, mas são jogadores formados pelas administrações anteriores, né? Vamos lembrar disso, né? Eles não começaram a jogar no São Paulo com a troca de presidente atual. Isso. E o mérito da atual gestão é dar continuidade a isso, porque o clube tem que estar acima dos dirigentes. E nesse caso, o Rogério, por exemplo, tem muito do que está acontecendo de assinatura dele. Pablo Maia é uma assinatura do Rogério. Né? Todo mundo, porque o São Paulo precisa do Luan, e o Pablo Maia aparece aqui, a gente fala, olha, tem que ser testado em jogos grandes, em situações difíceis, ainda tem, os testes não acabaram, mas tecnicamente ele começa a carreira no nível do trato da bola superior ao do Luan. E se hoje você vê, por exemplo, o São Paulo construindo com o Diego e com o Léo, Diego da base do São Paulo, imagina o que você espera de um volante em termos de construção. Da saída de bola, a construção, a chegada da finalização de fora da área. Assinatura do Rogério. Nestor já começou na outra temporada, vai crescendo. Rogério acha uma posição ideal para o Nestor. Dá ao Nestor funções, por exemplo, como a de marcar o Renato Augusto contra o Corinthians. Quando ele vai muito bem nessa função, cresce e se destaca. É óbvio que o jogador entra mais confiante num clássico como esse. É diferente do jogador que atuou mal em outra partida ali, que não sei o quê. Nestor, que perdeu um gol contra o São Bernardo, impressionante, foi lá no segundo tempo e se recuperou. Assinatura do Rogério. Mas eu acho que tem uma coisa desse time que combina com o Rogério, eu não sei se vai ser assim durante a temporada, mas me parece alguma coisa da carreira dele, eu não sei como isso vai se desenvolver. O Rogério foi muito bem no Fortaleza, todo mundo sabe disso, e o Fortaleza não tinha ali grandes jogadores. Quando ele vai para um elenco de cobras criadas do Cruzeiro, e ali eu não acho que não teve culpa nenhuma no rebaixamento, a situação fica inadministrável. Quando ele vai para o Flamengo, o elenco vencedor, o elenco do Cruzeiro também era, parece que caísse, era o time de bicampeões da Copa do Brasil.
ele tem muita dificuldade de lidar, isso ficou bem claro na saída, com jogadores mais experientes, insatisfeitos com a maneira que eles queriam jogar, e o Rogério é um cara de personalidade muito forte. Esse elenco do São Paulo não tem os astros que vão dificultar a vida do Rogério. E outra coisa também. Tem mais cara de Fortaleza do que desses dois exemplos que você citou. O que não é, e o torcedor precisa entender isso. Né? Tecnicamente... Ele vai achar que é uma comparação... Não, então, vou tirar aí. Tecnicamente é muito melhor. Só que você pega o perfil dos jogadores, é um perfil do elenco operário. E tem uma coisa que é de qualquer ambiente. Quem trabalha sabe disso. Chega no lugar onde está todo mundo desleixado, largado... Você chega lá com aquela baita vontade, passa um ano e pouco, a sua vontade não é a mesma. Chega num lugar onde você vai feliz trabalhar, empolgado, alegre, tem aquela tensão. Passa um ano e pouco, você tá tenso com todo mundo. São Paulo, né, gente? Então, nesse elenco, quem não se enquadrar, vai rodar, não vai jogar. Tá claro. E outra coisa, Miranda. Não, mas ele só pode... Não, aí não. Peraí. Não, porque ele só pode fazer isso porque... Não, é que tá... Ele só pode fazer isso porque também, assim, eu acho que a coisa de ser no São Paulo muda muito. É o que o Léo tá falando. É o São Paulo. O que eu quero dizer, mesmo que houvesse uma ou outra estrela maior, cara, o Rogério Ceni no São Paulo, beleza. É onde ele pode cobrar até o cara da piscina. Só para não pegar em aspas daquilo que eu não falei. Não falta empenho para o Miranda. Miranda é um jogador sério, comprometido a vida inteira, só que fisicamente não está conseguindo corresponder. Joga o Léo. Reinaldo. Nunca foi um lateral na vida, né? Vai bem no apoio, nunca soube marcar, entra o Wellington. Jogos importantes. Joga o Wellington. Pablo Maia, a gente falou. Joga Pablo Maia. Acabamos de falar, Patrick, Igor Gomes. Patrick mais jogador, joga Igor Gomes. Aí você pega os que vieram de fora. Caleri. Caleri é totalmente comprometido. Sim. Caleri não vai dar problemas pro técnico, a não ser que aconteça alguma coisa muito atípica. Rigoni, tecnicamente. Rigoni é melhor que o Alisson tecnicamente, bate na bola. Não bate. Vai marcar? Não vai. Vai entrar na bola como o Alisson? Não vai. Então, o time é a cara do time que o Rogério quer. É um time, assinatura do Rogério por enquanto. O Flamengo é uma boa comparação. Porque você chega num clube que você vai construir. O treinador chega para construir uma ideia que é dele, não é do outro. Num elenco que talvez... construir o quê? Nós já acessamos um jogo maravilhoso, agora uma outra marca. Nós vamos fazer diferente por quê? Isso vale para vários times, vários treinadores, não é só o Rogério. Lá no Fortaleza, e esse São Paulo tinha que ser construído. E ele está sendo. Está sendo, mas é construído assim, setor por setor. Então, ele tem mudança na defesa, ele tem no meio de campo, na primeira linha de volantes, ele tem nesta segunda e tem ali no centroavante. Então, é uma construção que quem acredita... Aí vem o Igor Gomes. O Igor Gomes acreditou num novo papel para a vida dele. Não estamos falando aqui que o São Paulo agora vai tomar o lugar do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Flamengo. Ainda, o seguinte, agora, é preciso notar que tem um clube que cumpriu o melhor papel dentro do estadual até agora, de evolução, que foi o São Paulo. Gente, você olha o Palmeiras assim, no segundo tempo, finalizou 3 vezes, São Paulo 7. O Palmeiras entrou perdendo o jogo. E esse personagem que é o Caleri, né? E acho que até cabe muita comparação com outro personagem estrangeiro do dia, o Cano, porque assim, ele não é o jogador mais virtuoso tecnicamente, está longe disso. Mas se ele tiver num time que bote a bola na grande área, ele vai fazer. Ele ama estar ali. Sabe, é isso. Ele vem de uma trajetória internacional em que ele jogou em times de metade de baixo de tabela, então, que nem sempre iam oferecer para ele constantemente essa condição, e em que ele não tinha algo que ele encontrou desde o primeiro dia que ele pisou no São Paulo. Uma torcida que é devotada por ele, né? E ele se sente muito à vontade, ele se sente muito em casa. Então, ele é um jogador complicado porque foi comprado por empresários, e o empresário tem outra visão para a carreira dele, ele precisa estar jogando num grande centro, daqui a pouco eu vou fazer a grande venda, isso nunca aconteceu, né? E ele voltou para casa. Né? Então ele está à vontade e está mais do que justificando essa volta. E o começo foi difícil. Essa volta não foi simples. E o Palmeiras, Jean? Por que o Palmeiras não conseguiu ser o Palmeiras, né? Que se impôs, como se impôs nos jogos do Campeonato Estadual e tem feito o que a gente tem observado aí em grandes jogos, em outras competições até bem mais importantes? Eu acho que primeiro tem muito mérito do São Paulo, como eu já falei, porque a gente tem o indício do jogo da fase de grupos e acho que até o Abel meio que assumindo o mérito do São Paulo no que aconteceu naquela partida. Quer dizer, não me parece que nascia de um desprezo do Palmeiras pelo jogo ou pela bola, não foi isso. Hoje eu achei até que no começo do jogo a ideia do Abel era essa sim.
A gente tem visto um Palmeiras muito diferente nessa temporada, em vários momentos, pressionando demais nos 15, 20 minutos. Foi, aliás,